de pregar contra o pecado, aleluia, de pregar contra a desobediência. Então nós temos o dever de, dentro da Bíblia Sagrada, estar pregando o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui, meus irmãos, aleluia, no livro de 1 Timóteo capítulo 3, o próprio apóstolo Paulo, louvado seja Deus, nos dando base para todos os pastores, todos, aleluia, louvado seja Deus, fundadores de igreja. Nós vemos aqui dentro da Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, o apóstolo Paulo mostrando a maneira, louvado seja Deus, as qualidades que um presbítero, que um líder, que um diácono deve ser levantado. Nós vemos aqui dentro da Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, o apóstolo Paulo nos revelando, louvado seja Deus, as qualidades de um líder, as qualidades de um presbítero, as qualidades de um diácono. Louvado seja o nome do Senhor, a maneira que ele deve ser. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para que nós não venhamos errar perante a palavra de Cristo, perante a palavra do Senhor Jesus. Por quê? Porque muitas pessoas hoje, irmão, estão saindo consagrando, estão saindo ungindo a pastor, pessoas que não estão preparadas. Nós vemos hoje alguém que se intitula pastor, mas você vê que ele não tem as qualidades de um pastor, que ele não tem as qualidades de um presbítero. Nós vemos hoje alguém sendo consagrado a diácono, ele não está preparado para exercer o diaconato. Nós vemos alguém sendo separado para obreiro na casa do Senhor Jesus, mas nós vemos que ele não tem as qualidades de um obreiro. Nós vemos hoje, meus irmãos, nas igrejas, obreiros de qualquer maneira, obreiro desconcertado, presbítero desconcertado, em pecado perante a palavra do Senhor. Nós vemos hoje, irmão, pastores em pecados, pastores desconcertados no altar, aleluia, das congregação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmão? Porque a maioria, aleluia, dos líderes, dos pastores, aleluia, louvado seja Deus, que consagram, aleluia, louvado seja Deus, o seu obreiro, aleluia, louvado seja Deus, ele consagra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, de uma forma errônea. Por quê? A Bíblia fala dos falsos profetas, porque nós vemos muitos pastores consagrando a obreiro, consagrando a pastores, pessoas, aleluia, louvado seja Deus, que não está preparada, pessoas que não são libertas, pessoas que não são transformadas, pessoas, aleluia, louvado seja Deus, que não servem a Deus de corpo, alma e espírito. Por quê? Louvado seja Deus, porque hoje os pastores, a maioria dos pastores, aleluia, louvado seja Deus, porque tem homem de Deus, tem homem que faz conforme está escrito aqui em 1 Timóteo, mas tem muitos que consagram, louvado seja Deus, aleluia, tem muitos que consagram, porque, aleluia, louvado seja Deus, ele tem um recurso social, aleluia, porque ele tem condições financeiras. Então, ele é consagrado a presbítero, não porque ele, aleluia, ele é homem de Deus, mas a maioria dos pastores consagra alguém, aleluia, não para que realmente ele venha exercer a verdadeira função de um homem de Deus, mas a intenção desse lobo, desse pastor, é consagrar esta pessoa, aleluia, a presbítero, é dar cargo, é prender ele dentro da congregação, é prender ele dentro da igreja. Você sabe por quê? Por causa do dízimo, por causa da oferta, por causa do dinheiro. Mas nós vemos aqui dentro da Bíblia Sagrada, aleluia, louvado seja Deus, que um diácono, que um presbítero, ele não é consagrado a presbítero e a diácono, a missionário, a obreiro, pelo título social. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui dentro da Bíblia Sagrada que o homem de Deus, ele não é consagrado pelo título social, se ele é rico, se ele é pobre, se ele tem condições financeiras. O homem de Deus, ele não pode ser consagrado, aleluia, louvado seja Deus, porque ele tem condições. Aleluia, você não pode consagrar alguém, meu irmão. Você não pode consagrar alguém, aleluia, louvado seja Deus, a diácono, a presbítero, porque ele tem condições financeiras.
porque ele é rico, porque ele é pobre, não. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que nós temos que consagrar alguém para exercer o ministério. Aleluia, seja de diácono, seja o ministério, aleluia, louvado a Deus, para ser um presbítero, para ser um obreiro, para ser um evangelista. Louvado a Deus pelo testemunho, pelo caráter, pelo comportamento dele com Deus. Nós não podemos consagrar alguém, aleluia, porque ele tem condições financeiras, porque ele é rico, aleluia, porque ele tem um cargo acima de todo social, não, porque tem muitos irmãos que têm uma condições financeiras, aleluia, não obedece a palavra do Senhor, não obedece o evangelho de Cristo. Tem muitos que estão sendo consagrados, louvado seja o nome do Senhor, porque tem condições financeiras. Aleluia, louvado seja Deus, porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tem um nível social maior. Aleluia, louvado a Deus, louvado seja o nome do Senhor, estão sendo consagrados a presbítero, estão sendo consagrados a diácono. Louvado seja Deus, sem estar liberto, sem estar preparado. É por isso que nós estamos vendo um escândalo em cima do altar, pastores sendo desmascarados, obreiros sendo desmascarados. Louvado seja Deus, pessoas que se diz ser missionários sendo desmascarados perante a igreja, aleluia, cometendo um escândalo, irmão, aleluia, dentro da igreja. Por quê? Porque hoje, meus irmãos, são poucos que realmente são homens de Deus que vai consagrar, louvado seja Deus, alguém que esteja preparado, alguém que esteja aguardando a doutrina, alguém que esteja aguardando a palavra do Senhor, alguém que esteja liberto, alguém que seja irrepreensível, alguém que seja marido de uma só mulher, alguém que governe bem a sua própria casa. São poucas pessoas, irmão, aleluia, que só vai separar alguém para exercer o ministério de um presbítero, de um diácono, se realmente ele for um homem de Deus, se realmente ele der testemunho, se realmente, aleluia, ele ter caráter de homem de Deus, se realmente ele ter caráter, aleluia, louvado a Deus, de um diácono, de um evangelista. São poucos irmãos, aleluia, que estão vivendo esta palavra. Muitos estão sendo consagrados da maneira errada, muitos estão sendo consagrados. Hoje qualquer um é diácono, hoje qualquer um é presbítero. Você chega numa Assembleia de Deus, você fala em língua estranha e muitas vezes eles não têm nem intérprete, eles não têm nem discernimento, eles não sabem se é do Espírito Santo ou se é do diabo. Mas só porque você tem uma boa oratória, só porque você, aleluia, louvado seja Deus, fala em língua estranha, louvado seja Deus, e muitas das vezes eles não julgam, louvado a Deus, para ver se realmente você tem o Espírito Santo, você já é consagrado a presbítero, você já é consagrado a missionário, você já recebe profecia que você vai ser um missionário, você recebe profecia que você vai ser um obreiro. Hoje para você ser consagrado a pastor é fácil, porque os falsos profetas estão consagrando a pastor para te dar cargo, aleluia, louvado a Deus, para fazer crescer o teu ego, para te prender na congregação, para que você não venha ir para outras igrejas, para que você não venha dizimar nas outras igrejas. Eles estão consagrando qualquer um de qualquer maneira, estão consagrando adúltero, estão consagrando caloteiro, estão consagrando mentiroso, estão consagrando pessoas de qualquer maneira. Você sabe para quê? Aleluia, para não diminuir dízimo, para não diminuir oferta, para não diminuir dinheiro. Mas eles não estão vivendo 1 Timóteo capítulo 3, que o bispo, ele deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, moderado, insensato, aleluia, perdão, sensato, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Hoje qualquer um está sendo consagrado a pastor. Hoje qualquer um está sendo consagrado a diácono. Pessoas de qualquer maneira tomando ceia. Pessoas de qualquer maneira ungindo. Pessoas de qualquer maneira, meus amados e queridos irmãos, consagrando. Pessoas de qualquer maneira orando por posição de mão. Louvado seja Deus, porque a maioria das lideranças estão corrompidas.
A maioria das lideranças, eles não consagram dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra do Senhor Jesus. Aleluia, porque um verdadeiro homem de Deus, líder de congregações, ao qual Deus, aleluia, levantou e capacitou ele, irmão. Louvasse a Deus para que ele venha pastorear as suas ovelhas, para que ele venha pastorear a tua igreja. Louvado seja Deus, ele não vai consagrar, ele não vai sair consagrando alguém de qualquer maneira, irmão. Ele vai provar para ver se realmente é um homem de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, ele vai observar para ver se realmente esta pessoa guarda a doutrina do Senhor Jesus, para ver se realmente esta pessoa tem bom testemunho, tem caráter, tem comportamento de um servo de Deus, aleluia, de uma serva de Deus. Porque se ele observar nele que esta pessoa não dá testemunho, que esta pessoa, aleluia, não é irrepreensível, esta pessoa tem acusações, esta pessoa é mal falada onde mora, é mal falada pelos filhos, é mal falado pelo pastor, esta pessoa vai ser reprovada. Porque a Bíblia diz que aquele que não sabe governar a sua vida, a sua casa, a sua família, não serve para governar a casa de Deus. Manto que assai dereia, manto que andocou dereia sai. O homem de Deus não vai sair consagrando alguém que não tem governo sobre a tua própria casa, alguém que não tem governo sobre a tua própria família, porque ele vai dizer, se ele não tem governo sobre a tua própria casa, se ele não tem governo sobre a tua própria vida, ele não está preparado para dirigir igreja, ele não está preparado para tomar conta de congregação. Eu não posso colocar ele para ser um diácono, eu não posso colocar ele para ser um presbítero, eu não posso colocar ele para ser um pastor. Por quê? Porque ele não governa a tua casa, ele não governa a tua família, ele não disciplina os teus filhos, ele não disciplina a tua casa, não serve, não está preparado, aleluia, está reprovado, não pode ser um governador de igreja. Porque se eu colocar ele, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, para ser um pastor, ele vai escandalizar. Se eu colocar ele para ser um diácono, ele vai escandalizar a obra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, ele vai escandalizar o evangelho. Hoje, porque você tem um carro, você pode ser pastor. Hoje, porque você tem habilitação, você pode ser pastor. Hoje, porque você tem uma boa oratória, você pode ser um pastor. Hoje, porque você fala em língua estranha, você pode ser um pastor. Hoje você tem o dom da palavra, você pode ser um pastor. Mas eu quero dizer para você exercer o ministério, tanto de diácono, obreiro, evangelista, pastor, não é simplesmente você ter dons, não é simplesmente você ter, aleluia, função social, não! Você precisa ter, aleluia, ser homem de Deus. Você precisa ser obreiro aprovado. Você precisa estar liberto. Você precisa ter caráter. Você precisa ter testemunho. Você precisa governar bem a tua casa, meu irmão. Porque se eu sou pastor de uma igreja, eu não vou sair consagrando alguém que não tem caráter. Eu não vou sair consagrando alguém que não obedece a palavra. Eu não vou sair consagrando alguém que é desobediente à palavra do Senhor. Você sabe por quê? Porque eu vou, aleluia, louvado a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu irei prestar conta diante do Senhor. Por quê? Porque esta pessoa não está aprovada, irmão. Aleluia, porque esta pessoa não está preparado, aleluia, para exercer o ministério de um presbítero, para exercer o ministério de um pastor. Se eu colocar ele, ela vai escandalizar. Se eu colocar ele como pastor, vai escandalizar. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Manto que assai deré. Então, irmão, não posso sair consagrando alguém a pastor. Hoje você chega na igreja, você mal, aleluia, congrega na igreja, ele já fala que vai te ungir a presbítero sem conhecer a tua vida. Ele já fala que vai te ungir a diácono sem te conhecer. Muitas vezes você está em pecado. Muitas vezes você está em adultério, em fornicação, na idolatria, vivendo uma vida irrepreensível, vivendo uma vida sem moderação, vivendo uma vida sem temor, sem modestia.
Louvado seja Deus. E Ele está te separando a diácono, está te separando a presbítero. Esta é a maneira errada. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, de consagrar alguém para ser um obreiro da casa de Deus, para ser um diácono na casa de Deus, para ser um evangelista da casa de Deus. Alguém que não governa a tua casa, não está preparado, irmão, para subir no altar, para pregar a palavra. Alguém que não é irrepreensível, irmão. Você não pode derramar o óleo na cabeça dele e dizer: receba a unção do diácono. Aleluia. Alguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, que não tem pudor, que não tem reverência, não está preparado, aleluia, para dirigir igreja, para tomar conta de congregação, porque é reprovado por Deus, irmão. E muitos pastores, evangelistas, muitos líderes de igreja, fundador de igreja, vai prestar conta diante de Deus, vai ser condenado, vai perder a salvação. Aleluia, louvado seja Deus por colocar adúltero dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, por colocar falso profeta para dirigir igreja, por colocar alguém que espanca a esposa, agride a esposa, humilha a esposa, não honra a esposa, não honra um filho, não honra a casa, vai prestar conta dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, para um pastor sair consagrando alguém, ele vai ter que observar a conduta dele. Por quê? Porque se ele consagrar esta pessoa fora da palavra de Deus, ele vai prestar conta diante do Senhor Jesus. E os homens de Deus de doutrina, observa para você ver, eles não saem consagrando, irmão, pessoas de qualquer maneira. Eles não saem, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ungindo alguém de qualquer maneira. Não, o homem de Deus, aleluia, ele tem a responsabilidade de observar a conduta desse obreiro, aleluia, antes dele dar qualquer cargo para ele. Aleluia, louvado a Deus, seja para ser um obreiro, seja para dar a chave para ele cuidar da igreja, ele vai ter que observar a conduta dele primeiro, ele vai ter que julgar, vai ter que pedir a Deus, aleluia, para Deus, aleluia, mostrar para ele a conduta dele. Para quê? Para que ele venha colocar alguém, aleluia, louvado a Deus, que tenha caráter, alguém que tenha testemunho, alguém que seja irrepreensível, hospitaleiro, moderado, não dado ao vinho, alguém, aleluia, louvado a Deus, que esteja o Espírito Santo, louvado a Deus, alguém que tenha reverência, alguém que governa bem, alguém que trate bem a sua esposa, alguém que honra a tua esposa, alguém, aleluia, que sabe, aleluia, louvado seja Deus, disciplinar o teu filho, alguém que disciplina o teu filho, louvado a Deus, alguém que tem um bom testemunho no trabalho, que tem um testemunho, louvado a Deus, aonde mora, com as suas vizinhanças. Então o homem de Deus, quando ele vai consagrar alguém a presbítero, ele não sai consagrando sem conhecer a vida dele. Você pode ter certeza, irmão, a maioria dos homens de Deus que conseguiu, pela graça e pela infinita misericórdia do Senhor, porque não é honra, aleluia, louvado a Deus para os homens, aleluia, mas é para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos nós que nós temos consagrado qualquer função dentro da igreja, é uma responsabilidade muito grande, é uma obra espinhosa. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, aonde nós vamos prestar conta com Deus de tudo aquilo que nós praticar e cometer, irmão. Então, alguém que foi consagrado numa igreja, que realmente está vivendo a sã doutrina, que realmente está vivendo a palavra de Deus, você pode ter certeza que antes do pastor consagrar ele, aleluia, o pastor colocou ele à prova. O pastor colocou ele à prova, o pastor não saiu ungindo ele, o pastor não saiu consagrando ele, o pastor observou a conduta dele, o pastor viu nele caráter, o pastor viu nele qualidade, o pastor viu nele reverência à obra de Deus, que ele governa na tua casa, aleluia, louvado a Deus os teus filhos, disciplina o teu filho na palavra, que ele vive a palavra, que ele vive a sã doutrina, que ele vive o evangelho do Senhor,
aleluia, que ele trata bem a tua esposa, que ele tem bom testemunho. Louvado seja Deus, ele vai observar também a tua esposa. Louvado seja Deus que ela é uma serva de Deus, aleluia. Louvado seja Deus que é submissa ao seu marido, que é submissa ao seu esposo, aleluia, que é moderada, que é irrepreensiva. Louvado seja Deus que ajuda o seu esposo na obra de Deus. Então ele está preparado para ser um pastor, para tomar conta de igreja. Louvado seja Deus, para ajudar a obra missionária, para ajudar, louvado seja Deus, aleluia, a cuidar, a zelar da obra do Senhor. Por quê? Porque o pastor vai ver nele, louvado seja Deus, um compromisso, que realmente ele tem um compromisso com a obra do Senhor. O pastor, ele não vai ter medo de consagrar ele. O pastor não vai ter medo de ungir ele. O pastor não vai ter medo de separar ele para ser um presbítero, um diácono. Louvado seja Deus, por quê? Porque o pastor viu nele a conduta, o comportamento. E perante a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, esse pastor está com a sua consciência limpa, porque ele está colocando alguém que realmente se apresenta a Deus como obreiro aprovado, alguém que tem vida com Deus, alguém que vai ser conduzido pelo Espírito Santo, alguém que vai ser conduzido, aleluia, louvado seja Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, então esse está sendo aprovado por Deus, aleluia, para fazer a obra. Louvado seja Deus, zelar da casa de Deus. Mas hoje, irmão, nós vemos bagunça. Louvado seja Deus, aleluia, hoje nós vemos bagunça, principalmente nas igrejas porta larga, que não tem doutrina. Louvado seja Deus, ao qual o pastor não é irrepreensível, não é moderado. Nós vemos, irmãos, aleluia, pessoas sendo consagradas a pastor, pessoa sendo consagrada a diácono, pessoa sendo consagrada a evangelista. Você vê, a pessoa não é irrepreensível. O que é irrepreensível dentro da Bíblia Sagrada? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Louvado seja Deus, que o bispo ele tem que ser irrepreensível. Aleluia, porque senão não serve para ser bispo, porque senão não serve para governar a casa de Deus. Irrepreensível na palavra do Senhor, aleluia, pessoas que, louvado seja Deus, tem bom testemunho, não tem acusações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é mal falada. Louvado seja Deus, reconhecida como homem de Deus, pela sua conduta, pelo seu comportamento, pela sua maneira de viver. E hoje você vê, aleluia, louvado seja Deus, os pastores de hoje, louvado seja Deus, não são irrepreensíveis. Eles são mal falados. Louvado seja Deus pelos filhos, pela esposa. Louvado seja Deus, aleluia, aonde ele mora ele é mal falado, aonde ele trabalha ele é mal falado. Por quê? Está faltando irrepreensão. Então esse não serve para ser um governador da obra de Deus, irmão. Não serve para governar a casa de Deus. Está reprovado para ser um diácono, está reprovado para ser um evangelista, está reprovado para ser um obreiro. Porque a Bíblia diz que aquele que não sabe governar a sua própria casa, a sua própria vida, as suas próprias coisas, aquele que não está enquadrado na palavra do Senhor, não pode governar a casa de Deus, irmão. Você vê os pastores hoje que se diz ser pastor, aleluia, louvado seja Deus, porque pastor é aquele, louvado seja Deus, que conduz o rebanho de Deus. O pastor é aquele que tem a responsabilidade, louvado seja Deus, de conduzir o rebanho de Deus ao céu, aleluia, a guardar a sã doutrina. O pastor ele tem um dever de instruir, louvado seja Deus, a igreja do Senhor pela verdade, a igreja do Senhor, aleluia, a santificar, a obedecer, a viver a sã doutrina, os ensinamentos do Senhor Jesus. O pastor ele tem a sua responsabilidade, aonde ele vai prestar conta com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus concedeu a ele a responsabilidade dele guiar a igreja ao céu, dele guiar a igreja, irmão. Louvado seja Deus, para Jesus, para perto de Jesus. Mas hoje você vê os pastores, irmão, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mau caráter, mentirosos, adúlteros, enganadores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não tem testemunho. Louvado seja o nome do Senhor, e se intitula pastor. Na verdade,
aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esses pastores não são pastores de Deus, mas são pastores do diabo. Não foi levantado aleluia, louvado seja Deus por nome de Deus. Não foi levantado pelo Espírito de Deus. Porque o pastor que é levantado pelo Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia Sagrada, que ele vai ter que ser irrepreensível. Irrepreensível é aquele que não tem acusações sobre ele. É aquele, aleluia, que dá um bom testemunho. É aquele que é reconhecido pela tua conduta, pela tua maneira de viver como um homem de Deus. Então o pastor que é levantado pelo Espírito Santo de Deus, da maneira correta, da maneira certa, louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus, ele terá que ser irrepreensível, sem nenhuma acusação, para que não venha servir de escândalo para o Evangelho do Senhor Jesus, para que todos possam crer nele, aleluia, e realmente ele é um homem de Deus, e almas serem libertas, e almas serem transformadas. E a Bíblia diz que o bispo, que é a mesma função, presbítero, pastor, ele deve ser marido de uma só mulher. Por quê? Marido de uma só mulher, para se cumprir o que Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 19, que aquele que repudiar a sua mulher, louvado seja Deus, e se unir a outra, louvado seja Deus, cometerá adultério. Então, o homem de Deus, ele não pode estar em adultério. O homem de Deus, ele tem que ser marido de uma só mulher. O homem de Deus, ele tem que estar obedecendo a sã doutrina. Porque se ele não estiver obedecendo a sã doutrina, não ser marido de uma só mulher, não ser irrepreensível, ter conduta, comportamento de um homem de Deus, caráter de um homem de Deus, ele não serve para governar a obra do Senhor Jesus, porque ele está em desobediência à palavra do Senhor. Então vocês, pastores, aleluia, vocês vão prestar conta diante do Senhor Jesus. Você que sai consagrando alguém pelo título social, você que sai consagrando alguém porque tem carro, você que sai consagrando alguém porque tem moto, você que sai consagrando alguém porque tem uma aparência boa, porque tem roupas boas, você sai consagrando alguém porque é advogado, você sai consagrando alguém porque é prefeito, você sai consagrando alguém porque é dono de uma concessionária, porque é dono de uma loja, é dono de um bar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, dono de empresa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você, aleluia, consagra alguém pelo título, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas não pela maneira, louvado seja o Senhor, dele viver a palavra do Senhor. Vão prestar conta diante do Senhor Jesus, porque tem muitos homens que vivem a palavra de Deus, não tem título social, não tem carro, louvado seja Deus, aleluia, para muitos que diz que não tem uma boa aparência, tem um Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos que são, aleluia, louvado seja Deus, jardineiro, servente, louvado seja Deus, que não tem profissão, mas é marido de uma só mulher, está apto para exercer a obra de Deus. Tem muitos, aleluia, que não tem carro, mas é irrepreensível, é marido de uma só mulher, governa bem a sua casa, está apto para exercer o ministério pastoral, ministério, aleluia, do presbitério, diaconato, aleluia, louvado seja Deus, está apto para ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o missionário, aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, se você não é irrepreensível, vamos, aleluia, louvado seja Deus, fazer uma observação aqui, meus irmãos. Eu sou líder de uma congregação, fundei uma congregação, fundei uma igreja, eu sou o pastor presidente. Eu preciso de pessoas que estejam comigo, porque a obra de Deus, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, precisamos, irmãos, estarmos unidos.
aleluia, louvado seja Deus, para expandir o evangelho, expandir a palavra do Senhor. A própria Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas que ande em dois. Então, para mim, colocar alguém para ser um obreiro, para nos ajudar, aleluia, na obra do Senhor, aleluia, para ser consagrado a um presbítero, caso eu não estiver na congregação, louvado seja Deus, e ter ali um presbítero para ceiar, porque o presbítero ele pode dar ceia, o presbítero ele pode ungir, o presbítero é auxiliar do pastor, o presbítero aleluia, é como se fosse um pastor, é o segundo pastor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor na casa de Deus. Para mim, colocar ele para fazer a minha função, para pregar o que eu prego, para pregar a doutrina que eu prego, para fazer o que eu prego, eu vou ter que observar nele o quê? Para que eu venha, aleluia, louvado a Deus, colocar ele como meu sucessor. Eu vou ter que observar nele irrepreensão. Porque se ele não for irrepreensível, dentro da Bíblia Sagrada, eu vou ter o discernimento que ele está reprovado perante a Deus, que ele não pode exercer o ministério, aleluia, louvado seja Deus, de um presbítero. Então esse não está, aleluia, aprovado para ser um pastor. Por quê? Porque se eu colocar ele na igreja, ele não vai saber governar, ele vai escandalizar, e eu vou prestar conta com Deus. Então não posso colocar qualquer um, irmão, para subir no púlpito, para dar ceia. Eu não posso colocar qualquer um para pregar a palavra. Louvado seja Deus, porque senão vou prestar contas perante ao Senhor Jesus. A própria palavra diz, irmão, que se o homem não governa a tua casa, ele não vai saber governar a casa de Deus. Eu vou ter que observar nele o que, irmão? Conduta. Irrepreensão. Irrepreensão é o que, meus irmãos? Pode pesquisar o que é repreensão. Moderado. Aleluia, não dado ao vinho. Hospitaleiro. Irrepreensão, você não tem nenhuma acusação. Já pensou, irmão, eu coloco alguém em cima do altar e eu saio para fazer a obra do Senhor, para ir para outros estados, países, pregar o evangelho, e de repente, irmão, alguém me liga, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, que houve-se um escândalo na obra do Senhor, aonde esse alguém que eu coloquei para ser um presbítero, louvado seja o nome do Senhor, estava com dívida. Estavam com dívida, traindo a sua esposa, e no momento do culto, a sua amante, aleluia, apareceu. Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu? Escandalizou a obra do Senhor. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Por isso nós não podemos colocar alguém que não seja marido de uma só mulher, alguém que não é fiel à sua esposa, alguém que não é fiel à tua mulher, alguém que não obedece à palavra do Senhor. Não posso colocar. Louvado seja Deus, porque está manchando a obra de Deus, está escandalizando a obra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Esta igreja muitas vezes pode fechar, meus irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, pode servir de escândalo para os novos convertidos que estão vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmão, muitos pastores vão prestar conta. E a Bíblia diz, irmão, para você ser um pastor, você não pode ser recém-convertido. Por quê? Porque você não vai ter a experiência para lidar com a igreja do Senhor. Porque tem muitos que acham que pastor é casa da mãe Joana. Muitos estão levando a brincadeira, vão pagar um preço. E tem muitos que se arrebentam, quebra a cara, é envergonhado e fala que está sendo provado pelo diabo, mas na verdade ele pegou algo que não está preparado. Você está achando que ser pastor é brincadeira, meu irmão? Você está achando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor,
aleluia, que ser pastor é a mesma coisa de você ser um auxiliador, aleluia, louvado a Deus, de logística. Você está achando que você ser pastor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é a mesma coisa de você ser um dono de empresa, aleluia, que lá você pode fazer o que você quer, que lá você pode viver do jeito que você quer. Não, meu irmão, para você ser um pastor, você vai ter que ter a responsabilidade, entender que qualquer erro seu, você vai pagar um preço. Você está lidando com vidas, irmão, você está lidando com almas, você vai ter que manter a doutrina do Senhor, manter a palavra do Senhor. Qualquer vacilo seu, irmão, você vai pagar um preço. Então não é qualquer um que pode ser pastor. Hoje você vê, aleluia, louvado a Deus, o camarada não tem experiência no casamento, porque o pastor, ele vai lidar com o casamento, o pastor vai lidar, louvado a Deus, com pessoas onde ele vai ter que ter o conhecimento, vai ter que estar preparado para saber falar, para saber conversar, ajudar, orientar, porque essa é a função do pastor, para orientar, louvado a Deus, casais, orientar pessoas, orientar os jovens. Então o pastor não pode ser recém-convertido, irmão. O pastor não pode ser, aleluia, nécio, neófilo. O pastor não pode, aleluia, ser jovem, aleluia, que não está preparado, que não está instruído, porque ele não vai saber governar a casa do Senhor. E hoje, aleluia, louvado a Deus, a pessoa mal casou, aleluia, louvado a Deus, não tem experiência de vida, não tem vivência, nunca pegou numa enxada, louvado seja Deus, a mão chega a estar lisa, louvado seja Deus, porque não trabalha, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus, e quer governar a casa de Deus. Aleluia, no tempo de Paulo você não exercia o ministério, no tempo de Pedro você não seria pastor, porque você não está apto, meu irmão. Você não está apto, meu irmão. Porque se eu colocar você, você vai acabar errando. Você vai acabar escandalizando a obra de Deus. Você vai escandalizar o evangelho. Porque você não tem o conhecimento. Você vai acabar falando coisas que não deve falar. Aonde, aleluia, casais vai vir até você para tirar dúvida. Pessoas vão confiar em você como homem de Deus, sabendo que aquilo que você falar dentro da Bíblia Sagrada é do Espírito Santo, é de Deus. Então você vai ter que ter o conhecimento e saber lidar, você vai ter que estar capacitado. Então, para um pastor ser pastor, ele tem que estar capacitado, uma pessoa madura, uma pessoa experiente, uma pessoa que conhece a palavra, a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Uma pessoa que conhece, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que conhece o evangelho do Senhor Jesus, que sabe aquilo que Deus quer. Ele vai pregar a doutrina do Senhor, aleluia, ele vai pregar o verdadeiro evangelho. Hoje a pessoa não conhece nem a Bíblia, não leu nem a Bíblia. Hoje a pessoa não leu nem a Bíblia. Hoje você fala um versículo, ela não sabe aonde está. Quer ser pastor, não conhece a Bíblia. Quer ser pastor, não lê Bíblia. Quer ser pastor, não tem vida de oração. Quer ser pastor, não tem vida de jejum. Por quê? Porque está levando as coisas na brincadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está preparado, irmão. Você vê muitos irmãos até meio de doutrina, e eu concordo com alguns irmãos mais velhos que falam que isso é errado. Por quê? Porque os irmãos que já são mais velhos na fé, que a gente tem que respeitar. Louvado seja o nome do Senhor, porque são pessoas que sabem o que está falando, que têm um conhecimento. Por isso que a Bíblia nos ensina para a gente dar ouvido aos mais velhos. Aleluia, louvado seja Deus, que tem conhecimento da Bíblia Sagrada. E eu concordo que o homem de Deus não pode ser neófito, não pode ser recém-convertido, não vai saber governar a casa de Deus, não vai saber lidar com almas. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje a pessoa mal batizou, não tem 5 anos de batismo, não tem 5 anos de oração e jejum. Hoje as pessoas, irmão, não tem 5 anos, não foi discipulado. Louvado seja Deus, não abriu o culto, não chegou a fazer visita no lar, não evangelizou e está querendo abrir igreja. Isso é errado, irmão. Você vai prestar conta diante do Senhor Jesus.
Porque você vai acabar errando. Porque você não está capacitado, você não vai saber exercer a sua função. Você não vai saber exercer o seu ministério. Você sabe por que muitos estão sendo pastor antes do tempo? Você está preparado? Porque hoje ser um pastor é fama. Tem muitos, irmão, que hoje ser pastor, ele arruma casamento. Hoje ser pastor, ele é mal, aleluia, ele é bem falado na igreja. Ele é respeitado na igreja. É por isso que muitos querem ser pastor. Louvado, é por isso que muitos querem ser presbítero, sem estar preparado. Porque ele está mais preocupado no título, mais preocupado em ter honra. Louvado a Deus, do que entender o que é realmente um pastor. Porque aqueles que realmente entendem, aqueles que realmente são pastor de verdade, aqueles que realmente entendem, meu irmão, ali a função de um pastor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele é temente a Deus, porque sabe que um vacilo, que uma falha dele, ele vai prestar conta, irmão, e o preço é alto. E o preço é alto, irmão, porque ele está lidando com almas, ele vai prestar conta diante de Deus. Louvado seja o Senhor do que ele pregou, do que ele diz, do que ele ensinou. Se ele ensinou o verdadeiro evangelho, aleluia, Deus colocou na mão dele um povo, Deus vai, aleluia, prestar conta, Deus vai julgar. Se ele realmente governou bem a casa de Deus, se realmente, aleluia, louvado seja Deus, ele instruiu, aleluia, se ele mostrou o verdadeiro caminho. Louvado seja Deus. E muitos, irmão, só tem título, mas não ensina nada. Só tem título, mas não anda na doutrina. Só tem título de pastor, mas não é irrepreensível. Só tem título de pastor, aleluia, mas não é marido de uma só mulher. Então você não é pastor. Porque o pastor, ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, hospitaleiro, modesto, não dado ao vinho, e que disciplina os teus filhos no caminho do Senhor, que ensinam a verdade aos teus filhos no caminho do Senhor, que não deixe os seus filhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, viver com a conformidade deste mundo, mas que exorta com toda a longanimidade, com toda a temperança, com toda a paciência, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus, e que governe bem a sua própria casa. Esse é o pastor que realmente está enquadrado nesta palavra, irmão. O pastor que está enquadrado nesta palavra, meu irmão, aleluia, ele vai ter que ser irrepreensível. Porque se tiver um pastor que se intitula pastor, ele não é irrepreensível, ele está reprovado por Deus. Por quê? Porque se você for um pastor e você não é irrepreensível, você está reprovado por Deus. Por quê? Porque o pastor, primeiramente, para ser um pastor, ele tem que ser irrepreensível. O que é repreensível na palavra de Deus? Ele tem que ter uma boa conduta. Aonde ele estiver, dentro da igreja, fora da igreja, na casa, no trabalho, no serviço, ele tem que ser irrepreensível. Porque senão, ele está reprovado por Deus. O pastor verdadeiro, ele tem que ser irrepreensível. Vamos falar mais o que é irrepreensível? Aleluia, sem acusação. O pastor não pode ter acusação, irmão. O pastor não pode ser chamado de mentiroso, de ladrão, a não ser que for um falso testemunho, porque os homens de Deus são perseguidos. Então, para você ser um pastor, todos têm que ver em você um homem de Deus. Você tem que ter caráter, porque você está lidando com a obra de Deus, a casa de Deus. Você está lidando com almas. E a Bíblia diz, irmão, que o pastor ele tem que ser marido de uma só mulher. Por quê? Para se cumprir Mateus 19, Jesus diz, aleluia, louvado a Deus, que aquilo que Deus uniu, o homem não se separa. Está falando de casamento, que casamento é um só. Porque quando a mulher, louvado seja Deus, casa, ela deixa a sua família, seu pai e sua mãe, para se unir com seu esposo, e o ambos se tornam uma carne só. E aquele, aleluia, louvado a Deus, e Jesus vai dizer para os fariseus, aquilo
que Deus uniu, o homem não pode separar. O homem não pode separar, está dizendo que casamento é o só. Louvado seja Deus, que somente atrai, aleluia, depois da morte. Louvado seja o nome do Senhor, que a mulher e o homem se desligam da lei do casamento, irmão. Então o pastor, ele tem que estar enquadrado dentro desta palavra. Porque se eu sou líder da igreja, eu vou consagrar ele a pastor, eu vou ter que observar essas qualidades. Eu vou ter que ver se ele é irrepreensível, se ele dá conduta, se ele tem caráter. Eu tenho que conhecer ele, meu irmão. Eu não posso sair consagrando quem eu não conheço. Camarada mal chegou na igreja, já vou dar cargo, já vou ungir a diácono, a presbítero, amanhã já é pastor. Louvado seja o Cordeiro de Deus. É errado aí, meu irmão. Isso aí é bagunça. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas de Deus não é bagunçado desse jeito, irmão. As coisas de Deus não é fácil desse jeito, irmão. As coisas de Deus não é fácil desse jeito. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Camarada mal chegou na igreja, não tem 3 meses na congregação, já vou ungir a diácono. Não tem 3 meses, louvado seja Deus, de congregação, já vou ungir a diácono, já vou ungir a presbítero. Oh, maravilha, já vou consagrar a presbítero, diácono. Errados aí, meu irmão, você vai prestar conta. Quem sabe você está ungindo um adúltero, hein, irmão? Quem sabe você está ungindo um mentiroso, um caloteiro. Daqui a pouco você unge ele a presbítero, amanhã descobre aonde ele está congregando, que é na tua igreja, e vai lá armar uma barbaridade. E aí, pastor, você ungiu a um caloteiro. E quem que está errado? Você que consagrou, irmão. Quem que está errado? Você, minha irmã. Você, meu irmão. Porque você observou errado. Porque você consagrou uma pessoa errada. Você tem que saber tudo, irmão. Você tem que saber tudo, irmão. Você tem que saber tudo. Se ele tem conduta, se ele é irrepreensível, se ele tem caráter, se ele tem, aleluia, louvado seja Deus, se ele é marido de sua mulher. Porque daqui a pouco você está consagrando alguém que mal chegou na tua igreja, para aprender na tua igreja, porque você quer membro, você quer quantidade, não quer qualidade. Daqui a pouco chega amante, e ele com a esposa dele dizendo que é fiel, e ele vai lá na igreja, e a amante vai lá na igreja para escandalizar a obra de Deus. E aí, pastor, quem que está errado? Você que consagrou um adúltero. Não consagrou um homem de Deus, marido de uma só mulher. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós ser um obreiro da casa de Deus, temos que ser irrepreensível. Irmãs e irmãos, você que louva, você que prega, você que toma a ceia, você que faz a obra de Deus, a obra do Senhor, você tem que ser irrepreensível. Você tem que ser irrepreensível à obra de Deus, à obra do Senhor. Porque senão você vai prestar conta diante do Senhor. Porque senão você vai prestar conta diante de Deus. Você terá que ter conduta. Você terá que estar guardando a doutrina, a palavra de Deus. Você terá que estar governando bem a tua própria casa. Aleluia, você terá, aleluia, que estar livre das acusações. Livre, louvado seja Deus, das contendas, das divisões, das calúnias, dos falsos testemunhos. Porque senão você não serve para ser até mesmo um obreiro da casa de Deus. Você não serve para ser um obreiro. Aleluia. Tem muitos rebeldes. Tem muitos desobedientes. Tem muitos desobedientes à palavra do Senhor. Tem muitos que já não vivem a sã doutrina. Tem muitos que não gostam da verdade. Está sendo obreiro. Louvado seja o Senhor. Está pregando, está louvando, está adorando ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O líder, o pastor, o responsável de colocar este homem
para ser um obreiro na casa do Senhor, vai prestar conta, vai pagar um preço. Jesus vai cobrar, Jesus vai castigar. Jesus vai castigar, meu irmão. Você está colocando um mau obreiro na casa de Deus. Ele não é irrepreensível. Ele não governa bem a tua casa. Ele não é marido de uma só mulher. Ele maltrata a tua esposa. Ele maltrata o teu filho. E você colocou ele como obreiro. Não pode ser obreiro da casa de Deus, irmão. E não é só pastor não, viu? Não é só presbítero não, minha irmã. É obreiro também. É obreiro também, minha irmã. Louvado a Deus. Por quê? Porque o obreiro ele pode pregar. O obreiro ele pode abrir culto, abrir igreja, evangelizar. Então, aleluia, louvado a Deus. Você vai ter que observar até mesmo para colocar um obreiro. Se ele, aleluia, louvado seja Deus, não está enquadrado nesta palavra, se ele não é irrepreensível, se ele não tem testemunho, se ele não tem caráter, se ele não se comporta como um homem de Deus, se ele anda escandalizando, se ele, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, anda, aleluia, louvado a Deus, de uma maneira errônea, louvado seja Deus, ele não pode ser um obreiro da casa de Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que se procurar em se apresentar perante a Deus. Se apresentar perante a Deus, ou seja, ter vida com Deus, nós temos que apresentar Deus. Nós temos que ter uma vida com Deus. Nós temos que estar diante de Deus como obreiro aprovado. E hoje está uma bagunça. Hoje está uma bagunça, irmão. Qualquer um está sendo diácono, qualquer um está sendo presbítero. Camarada não é irrepreensível. É adúltero. Está no segundo casamento. Dá mau testemunho. É caloteiro. É mentiroso. Maltrata a esposa. Maltrata o filho. Cheio de dívida. É contendeiro. É linguarudo. É invejoso. É carnudo. Está sendo ungido a pastor. Errado. Não foi Deus que te ungiu, mas aleluia, não foi Deus que te ungiu. Não foi o Espírito Santo que te consagrou, meu irmão. Porque se realmente fosse o Espírito Santo, você estaria guardando a doutrina. Você estaria sendo esposo de uma só mulher, marido de uma só mulher. Você seria irrepreensível, hospitaleiro, aleluia, temperado, modesto, aleluia, não dado ao vinho, aleluia, louvado a Deus, marido de uma só mulher, aleluia, estaria governando bem a tua casa. É por isso que não se apega a nenhum cargo, irmão. Ah, eu sou pastor, amém. Eu sou evangelista, amém, varão. Amém, irmão. Ah, eu sou obreiro da casa de Deus, amém. O que nós temos que observar? Os frutos, a qualidade. Se realmente ele é um homem de oração. Tá falando que é obreiro, mas não é um homem de oração. Que negócio é esse, meu irmão? Fala que é presbítero, mas não é irrepreensível. Então você ter cargo é fácil. Você ter cargo é fácil. Mas quero ver você viver aquilo que a palavra nos exige para nós estar exercendo essa função, irmão. Aí eu quero ver. Louvado seja o Senhor. E normalmente essas bagunças estão nas igrejas de porta larga. Irmão, tem muitas pessoas que não entendem, chega lá em pecado, chega lá precisando de ajuda. Chega nessas igrejas de porta larga, não venceu o pecado, não venceu a pornografia, a masturbação. Quantos jovens estão sendo consagrados a missionário, irmão? Sem ter mesmo ter o conhecimento da palavra. Está em pecado, está precisando de libertação. E chega lá é consagrado. Chega lá é ungido. Por quê? Porque o pastor é um lobo, é um falso profeta. Vai prestar conta diante de Deus. É os lobos. Então normalmente essas bagunças acontecem, sabe da onde? Nas igrejas de porta larga, porque lá não tem. Eles estão
Louvado seja Deus, eles estão presos na glutonaria. Eles não refreiam os seus apetites, os teus desejos. Sentiu fome de algo, eles comem. Ou seja, eles fazem as suas próprias vontades. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Então, normalmente essas coisas acontecem nas igrejas mundanas, porta larga. Lá você é consagrado de qualquer maneira. Lá você falou língua estranha, você é ungido apóstolo. Lá você pulou falando língua estranha. Lá você dá uma saudação. Você é ungido a missionário. Você é ungido a presbítero. Por quê? Porque são lobos, falsos profetas. Eles não são homens de Deus. Já não tem doutrina, já não tem a verdade, já não prega a verdade. Mas agora, na igreja de doutrina, irmão, que vive realmente a doutrina do Senhor Jesus, que prega mesmo, aleluia, louvado seja Deus, a maneira que tem que ser pregada, o evangelho. Não pense que você vai ser consagrado assim, acabou, chegou na igreja e vai ser consagrado, não. Você pode ser rico, você pode ter condições. O pastor não vai sair consagrando você, meu irmão. O pastor não vai sair colocando você no altar. Ele não te conhece, não conhece a tua vida. Ele vai ter que conhecer você como homem de Deus, através da palavra, através do Espírito Santo. Ele vai ter que ver no ser um homem de Deus. Para ele te colocar, aleluia, louvado seja Deus, no altar para pregar, até para dar uma oportunidade. Os irmãos sabiam disso? Até para você dar uma saudação na igreja. Se você não for irrepreensível, marido de uma só mulher, você não pode nem de saudação, você pode, irmão. Você pode ir na igreja normal, você pode sentar só para ouvir. Mas e quando você não for liberto, você não pode, irmão. Você não pode exercer nenhum cargo, nenhuma função na igreja. Então, numa igreja, aleluia, que realmente o pastor é de doutrina, ele não sai abrindo igreja em qualquer lugar. Observa as igrejas porta larga. É igreja para tudo qualquer lado. É igreja para tudo qualquer lado. Você pode ver igreja de porta larga. Impressionante, irmão, como hoje é difícil você achar uma igreja de doutrina. Mas uma igreja de porta larga, tudo qualquer lado. E uma rua tem 7 igrejas. E uma rua tem 7 igrejas. Mas a igreja de doutrina é difícil. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, um pastor, homem de Deus, você pode chegar lá, dar um dízimo de 10 mil reais. Você não vai comprar ele, porque a obra de Deus você não se compra, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai comprar um cargo. Não é porque você está dando 10 mil, 20 mil, que ele vai sair te ungindo. Irmão, se você quiser ofertar numa igreja de homem de Deus, ajudar o homem de Deus, amém. Mas não pense que ele vai encurtar a verdade de você. Não pense que ele vai se corromper, não. Ele não vai deixar de falar a verdade. Ele não vai fazer o que você quer. Ele não vai fazer a tua vontade. Porque tem muitos que compram o cargo e não funciona desta maneira na obra de Deus. Então os pastores que pregam a doutrina têm que tomar cuidado em estar sempre enquadrado nesta palavra. Tem muitos que se precipitam em abrir congregações de igrejas. Mas antes de um homem de Deus abrir igreja, seja em qualquer lugar, ele vai ter que ir lá conhecer, ver se realmente esta pessoa está na doutrina, ver se realmente esta pessoa está obedecendo a palavra de Deus, ver se realmente esta pessoa é uma serva de Deus.
E está ali fazendo prova com Deus. Não é assim abrindo igreja não. Igual só os profetas. Está abrindo igreja de qualquer maneira. Conheceu o homem hoje, amanhã já está abrindo igreja na onde ele mora. Conheceu o homem hoje, amanhã já está abrindo igreja. É errado isso aí, meu irmão. É errado isso aí, meus amados irmãos. Louvado seja Deus, vai prestar conta naquele grande dia. Se não vigiar, vai ser condenado por estar fazendo a obra de Deus de maneira errada, porque a maioria dos pastores está visando dinheiro. Quanto mais igreja, dinheiro vai entrar. Quanto mais membros, mais dinheiro vai entrar. Mas não estão levantando servos de Deus, não estão preparando, aleluia, missionários que estão enquadrados na palavra de Deus. Eles preparam de qualquer maneira, eles preparam em pecado, eles preparam em adultério, eles não querem nem saber se é homem de Deus, se não é. Eles querem saber de abrir igreja, eles querem saber de dinheiro, eles querem saber de dízimo e de oferta. Observe, a igreja de doutrina é pouco. Por quê? Porque aleluia, o servo de Deus que guarda a sã doutrina, ele é temente à palavra do Senhor Jesus, irmão. Ele é temente à palavra do Senhor Jesus. Ele não sai abrindo igreja em qualquer lugar. Ele não sai abrindo congregações em qualquer lugar. Não. Porque ele sabe que não é qualquer um que está preparado para exercer a função, seja palbreiro, qualquer cargo na igreja. Ninguém é maior do que ninguém. Mas temos que estar em obediência à palavra do Senhor Jesus. E hoje os homens que se dizem ser pastor não são marido de uma só mulher. Não são marido de uma só mulher, irmão. Observa. Hoje os pastores estão em adultério, em segundo casamento. Hoje os pastores não são irrepreensíveis. Hoje os pastores não governam a tua casa. Maltrata a esposa, maltrata o filho. É errado isso daí, irmãos. É por isso, irmão, não se apega em cargo. E não se apega, aleluia, louvado a Deus, nessas coisas. É melhor você ser um obreiro sem ser reconhecido como pastor e ser um homem de Deus, irmão, uma mulher de Deus, do que ter um título de missionário, pastor, de uma maneira errada. Não adianta nada. É isso que está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Aquilo que eu não soube se expressar, que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale nos corações dos irmãos. Amém? E antes de eu estar finalizando esta live, louvado seja Deus, irmãos. Os irmãos sabem da nossa sinceridade, da nossa transparência. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus aqui, aleluia, no canal, ao qual os irmãos não vêem nós falando de dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos não vêem nós pedindo dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, infelizmente, meus amados irmãos, nós estamos precisando da ajuda dos irmãos. Você que puder ajudar, louvado seja Deus. E outra, antes de você abrir a sua boca, porque tem muitos fariseus que vão criticar, mas antes de você abrir a sua boca, observe para onde está indo, aleluia, esse valor que nós estamos precisando. Amém, irmãos? Nós estamos precisando, louvado seja Deus, de estar comprando um aparelho, aleluia, celular, louvado seja Deus, melhor para nossas lives de oração, as nossas lives de ensino da palavra de Deus. E nós precisamos da ajuda dos irmãos, amém? Você que tem condições de estar ajudando, ajuda, meus amados irmãos, não é para mim. Louvado seja Deus,
aleluia, não é para me encher meu bolso, mas é para a obra de Deus. E outra, eu estou mostrando, porque tem muitos que falam e não mostram para onde está indo, porque são lobo e são falso profeta. Louvado, eles inventam as coisas, para quê? Para receber pix, para receber oferta. Louvado seja Deus, ao contrário, eles não mostram, aleluia, comprovante. Amém? Nós estamos mostrando para onde vai ir, e eu faço questão de mostrar este aparelho, assim que nós conseguir, aleluia, aleluia, com a ajuda dos irmãos. Louvado seja Deus, para os irmãos ver a nossa transparência, a nossa sinceridade, para amanhã ou depois falar, tá vendo, irmão? Louvado seja Deus, enganou vocês. Louvado seja o nome do Senhor, aonde nós vamos mostrar. Louvado seja o nome do Senhor, que verdadeiramente, irmão, nós estamos sendo transparentes através do comprovante, amém? Para calar a boca dos fariseus. Então você que tem condições de ajudar, está na comunidade, no meu canal, nós fizemos uma vaquinha, para os irmãos ver lá a minha sinceridade, amém? Louvado seja Deus, para você ver lá a minha sinceridade, está lá a vaquinha. A quem quiser ajudar, os irmãos sabem que nós não fica falando de dinheiro aqui, que nós não pede dinheiro aqui, o canal é um canal sério, onde nós pregamos a doutrina, nós queremos dar exemplo para os irmãos, mas infelizmente, irmão, louvado seja Deus, nós estamos precisando desta ajuda. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então você que puder ajudar, louvado seja Deus, vai aqui no meu canal, na descrição, louvado seja Deus, vai estar ali a minha conta, louvado seja o nome do Senhor, vai estar, louvado seja Deus, na comunidade A Vaquinha, nos ajuda a comprar este aparelho, amém? É para a obra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, não é errado, irmão. Errado é você fazer igual os falsos profetas, que ficam pedindo dinheiro, sendo que não é para a obra de Deus, sendo que não é para ajudar a obra de Deus, mas na verdade eles estão usando de má fé. Mas se é para a obra de Deus, irmão, se você não tiver condições, não é errado você falar, louvado seja Deus, e mostrar. E eu estou mostrando para os irmãos para onde vai. Então você que sentir ajudar, ajude, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Você que sentir de ajudar, louvado seja Deus, está na minha descrição do meu canal, louvado seja Deus, a chave, onde nós colocamos aqui a chave do meu Pix, amém, meus irmãos? Aqui na descrição do canal, não é para mim, é para a obra de Deus. E outra, antes de você falar algo, louvado seja Deus, nós vamos provar, amém, que realmente esse dinheiro, aleluia, louvado seja Deus, é para nós comprar. Nós precisamos, irmão, estamos precisando de ajuda, louvado seja Deus, para nós comprar um aparelho melhor, louvado seja o nome do Senhor. Então você que sentir ajudar, vai aqui, louvado seja Deus, na minha comunidade, vai estar lá a vaquinha, o valor do aparelho. Talvez você tenha condições de mandar, o louvado seja Deus, o valor do aparelho, manda, ajuda a obra do Senhor Jesus, amém? Então Deus abençoe a todos os irmãos, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Você que sentir ajudar, ajuda, amém? Louvado seja Deus, que Deus possa recompensar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Irmãos, Deus abençoe a todos, amém? Às 5 horas da tarde nós estaremos em oração. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Você que acredita nesta obra, os irmãos sabem que nós não falamos de dinheiro aqui. Pode observar minhas lives, eu não falo de dinheiro, irmão. Não falo de dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor, mas nós estamos precisando de comprar este aparelho, amém? Então você que sentir nos ajudar, está a vaquinha, o valor, ajuda. Eu creio que tem pessoas aqui que têm condições de ajudar, talvez você tenha condições de mandar este valor, mande, amém? Que nós vamos ainda mostrar para os irmãos o comprovante, aleluia, louvado seja Deus, que realmente, louvado seja Deus, nós estamos sendo transparentes. Nós temos que mostrar, irmão, porque tem muitos que pede, mas não mostra o comprovante, não mostra para onde está indo o dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então tudo que você for fazer, você tem que ser transparente. Tudo que você for fazer, você tem que ser transparente. Você tem que mostrar para os irmãos ver que realmente você está sendo transparente. Então você que puder ajudar, ajude em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos os irmãos, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.